Às vezes o dono da estalagem olhou para muitas pessoas importantes, muitos viajantes renomados, comerciantes que passavam por ali, pessoa que vendia suas mercadorias, que dava lucro, tinha dinheiro para pagar a sua refeição, a sua bebida, era freguês, cliente, acostumado a passar por ali. E quem sabe o dono da estalagem nem deu atenção para alguém que necessitava, alguém que estava batendo na porta, alguém que viria para salvar o mundo, alguém que veio para libertar o cativo, alguém que veio para dar vista ao cego, para soltar o que estava preso. O mais importante, o dono da estalagem não deu atenção. Às vezes deu atenção para o viajante que ele achou que era importante, deu atenção para o seu freguês que era acostumado a vir jantar ali, achou que era um cliente importante, mas o mais importante chegou ali e ele não deu atenção para ele. E às vezes, irmãos, nossa vida às vezes caminha desse jeito. Nós damos atenção para o nosso serviço, que é importante o meu serviço, eu preciso fazer um pé de meia, eu dou importância para tudo que está perto de mim. Jesus é se sobrar um tempo, Ele é o mais importante, às vezes nós deixamos Ele de lado, irmãos. Então vamos sempre estar com Ele no coração. Amém? Que Deus assim abençoe. Natal nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Natal é presença e não presente. Amém? Tivemos a presença de Cristo, né, na nossa vida, né? Aleluia. A importância do Senhor Jesus vir resgatar o que estava perdido. Ele falou na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu, né, resolve mudar de vida, Zaqueu teve um novo nascimento. Porque Zaqueu, eu costumo dizer que ele era um homem tão inteligente, tão sabido. Eu já estou quase parando, mas hoje é Natal. Se eu for até 10 horas, irmão, não assusta não, né? Amém? Zaqueu era um homem tão inteligente, tão sabido, que não era por acaso que ele era cobrador de imposto, porque ele era estudado, ele era sabido, ele é um cara inteligente. Mas quando ele encontrou com Jesus, essa inteligência ajudou ele. Porque pouco para trás, tudo que Jesus fazia não te saía na frente. No capítulo 18 de Lucas, você vai ver o Senhor Jesus falando com um jovem, que pergunta a ele: o que eu tenho que fazer para mim ir para o céu? Para mim ter a salvação, me herdar o reino de Deus. Jesus falou que, ó, você observa o mandamento. Deus da minha mocidade, tenho observado. O Senhor já falou: não, mas está te faltando uma coisa ainda. Te falta uma coisa. Você vai e vende os seus bens, reparte com os pobres, e depois você vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Aleluia. A Bíblia diz que esse rapaz saiu triste. Ele era muito rico, ele saiu triste. Aí o Senhor Jesus falou assim: dificilmente entrará um rico no reino do céu. E essa história que os irmãos já sabem. Aí os discípulos admiraram, e o Senhor Jesus falou: não, para me resumir aqui, Jesus falou: não, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus não estava condenando o rico, ele falou que era difícil, mas não era impossível. Então quando chega lá no capítulo 19, você vai contar a história de Zaqueu. Então tudo que Jesus fazia ou falava, quando Jesus chegava, a notícia já estava lá. Então Zaqueu já tinha na mente, já tinha ouvido o que o Senhor Jesus tinha falado com o jovem rico. Aí quando está na casa de Zaqueu, Zaqueu ouviu a murmuração e ele lembrou o que ele precisava fazer para servir Jesus. Ele tinha que abrir mão daquilo que mais gostava, que era o dinheiro. Ele era classificado como ladrão, ele era cobrador de imposto, classificava ele como ladrão. Ele tinha um apego naquilo que ele fazia. Mas quando ele estava diante de Jesus,
o Senhor Jesus já achou lugar no coração de Zaqueu. Teve espaço no coração de Zaqueu. E Zaqueu lembrou do que Jesus falou com o jovem. Aí ele fez as contas. Ele já não estava preocupado com o dinheiro, ele já queria salvação. Mas a questão de segundo, questão de minuto, ele fez as contas. Rapidamente falou: opa, falou: Senhor, eu decidi uma coisa, a metade do que eu tenho eu vou vender e vou dar para os pobres. E se eu tiver roubado de alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, ou quadriplicado. Entendeu aí a mensagem? Quanto Zaqueu era inteligente? Ou não entendeu? Eu vou explicar. Se Zaqueu vende tudo e dá para os pobres, ele ia corrigir o erro dele. Que jeito? Toda hora que ele pegasse a palavra diante de Jesus, estivesse com Jesus, que ele fosse falar do amor de Cristo, alguém ia olhar: está escondendo atrás da Bíblia, roubou de todo mundo e agora está dando uma de crente. Mas acontece que ele era inteligente. Ele falou: eu dou a metade para os pobres, com a metade eu pago o meu erro, eu limpo o meu nome, e quero ver quem é que vai me atirar pedra, quem é que vai olhar para mim e vai dizer que eu não posso ter a salvação e andar com o Senhor Jesus, que eu vou corrigir o meu erro, porque eu quero ir para o céu. Aleluia, porque Jesus já achou lugar no coração de Zaqueu. Amém? Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Coloca de pé, nós vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por este momento que passamos aqui.